Salve, salve nação do Celeste, eu sou o David Reis, esse é o blog do Cruzeiro, domingão de Notícias Celeste. E ontem o que mais repercutiu na Nação Azul Celeste foi o envolvimento dos atletas do Cruzeiro Sub-20, né, depois da derrota do time da Chapecoense. O time do Cruzeiro não faz uma boa campanha na série, no Campeonato Brasileiro Sub-20. Aí eles saíram do hotel, aí algumas pessoas repercutiram que eles brigaram na boate por causa de comanda, que tinha envolvimento com droga, mas no que foi levantado mais, eles levaram foram as mulheres para a concentração, que é um ato gravíssimo, e aí gerou uma confusão generalizada. Jogadores com contratos em momentos diferentes. A gente tem o Choco e o Gustavo Medina, que são jogadores emprestados, um pelo Alvarenga de Portugal, outro pelo Ferroviário, que foram devolvidos aos seus clubes, né? Então seguem suas vidas. Temos a questão do Alexandre Jesus e o Israel também, que tem contrato mais longo. O Cruzeiro vai ver se empresta, se rompe o contrato, se só deixa afastado, se multa. E aí temos os outros casos, que são os casos mais importantes. Tem o Bicalho, que é um cara que é líder do time Sub-20, é capitão, já jogou pelo profissional. É um cara que tem muito futuro e que, exatamente por ser capitão, ser o cara que teria que ser o líder, e vinha tratando sua renovação, o Cruzeiro desistiu, não vai renovar. O que a gente colhe de informações é que ele possa estar acertando com o Atlético já entrou em contato com o staff do jogador, já vinha sondando ele pela situação do contrato, ele está prestes para vencer, é um volante de boa saída de jogo, tem uma qualidade, jogou o clássico pelo time profissional, teve algumas chances com o Adilson Batista, mas por esse ato de indisciplina, o Cruzeiro resolve dispensá-lo. É a questão do Guilherme liberado também, ele deve ser liberado pelo Cruzeiro para seguir o caminho dele. Os únicos que ainda têm a chance de continuar no Cruzeiro é o Alexandre Jesus e o Isaac, exatamente por ter contratos muito longos. Talvez o Liberato aconteça alguma conversa. A maioria desses jogadores tem envolvimento com o Bruno Vicentinho, que foi vice, né, foi o cara forte do futebol com o Gilvan em um de seus mandatos. Ele foi para a rede criticar, reclamar, falar que o coordenador, o supervisor deles teriam que estar ali tomando conta dos meninos, tirando um pouco a responsabilidade. Os torcedores no Twitter, até nos grupos Telegram, começaram a questionar porque surgiu a história que eles tinham brigado numa boate por causa da comanda, tinham perdido a comanda, os caras cobrou R$400 saindo na mão. E lembrando que o Sassá teve muitos problemas, teve briga com o professor em boate e não foi afastado por causa disso. Depois o Sérgio Rodrigues fez um Twitter, foi nas redes sociais, falar que o Cruzeiro quer passar uma visão diferente, quer mostrar que a coisa é séria, não é a bagunça que estava no ano passado. E pelo que a gente já conseguiu apurar, não teve essa questão da boate, sim a questão das mulheres na concentração. Um tempo atrás o Kaká também teve um problema semelhante. Alguns torcedores começaram a questionar por que não dar uma segunda chance. O Kaká teve uma segunda chance e hoje é um cara que é extremamente importante no Cruzeiro. Só que também tem aquela questão, provavelmente não é o primeiro ato de disciplina. O Cruzeiro jogou mal o Chapecó, o Cruzeiro não faz uma campanha boa no Campeonato Brasileiro da Série B e mostrou que os caras não estão ligados, não estão nem aí para a instituição. E a gente viu que quando junta muito cara que não está nem aí para a instituição, o Cruzeiro se lasca e vira essa situação que virou agora. Então o Filipão traz uma filosofia. Na entrevista dele pós-jogo, ele falou também sobre isso, que tem que viver Cruzeiro, gostar do Cruzeiro, sentir o que é o Cruzeiro. E esses caras não sentiram. São jovens, normalmente a gente erra, a gente aprende, mas o Cruzeiro quer mostrar que tem uma visão mais profissional para os envolvidos. Eu tomaria um cuidado maior com a questão do Alexandre Jesus, do Guilherme Liberato e do Bicalho, que seriam os jogadores que tem desses aí que tem mais potencial. O Choco, eu vi alguns jogos, não tem algo mais que você possa chamar. O zagueiro da Ferroviária que veio emprestado, o Medina, também é um cara, não é tão bom, mas é um cara assim, médio. E os que chamam a atenção, Alexandre Jesus já jogou no profissional, teve algumas chances, fez gol com o Adilson Batista. O Bicalho também é um bom volante, eu já até aperto alguns vídeos atrás dele ter mais oportunidades, exatamente porque o Cruzeiro não tem volantes de qualidade, só tem o Jadson, e às vezes você vê o Henrique jogando, o Jadson Oreia que estava no Bahia jogando, você vê uns caras mal, né, o Ariel Cabral, e o cara lá que tem uma qualidade, tem um passe, é um cara que joga muito bem no Sub-20. Então tomaria cuidado com esses caras que às vezes você queima cartucho e lá pra frente você arrepende, porque são meninos novos, vão errar, vão aprender e às vezes estoura lá na frente, você perdeu um grande jogador por causa de bobagem. Tem o exemplo do Rony, que foi muito mal avaliado pelo Mano Menezes aqui no Cruzeiro, estourou no Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense fez uma grana com ele vendendo pro Palmeiras. Não tá tão bem no Palmeiras, mas o Atlético Paranaense ganhou uma grana em cima, porque foi muito mal avaliado no Cruzeiro. Sobre a questão de más avaliações, o Cruzeiro desde o começo do ano pena com a questão de direção do futebol. Teve o conselho gestor, né, com
o CJ lá, o CG lá tomando conta do futebol. Depois teve a indicação do Alexandre Matos, que veio o cara do Curitiba, que eu gosto nem de falar o nome, que é horroroso, né? Aí agora tem o David. E a gente vê que o Cruzeiro não tem dinheiro para investir e vai investindo errado e vai no meio do caminho se arrependendo. Essa semana acabou que eu não falei, mas o Daniel Guedes foi liberado, ele foi um pedido do Edson Moreira. O Cruzeiro demorou a anunciar ele, demorou a ele poder entrar em campo, não rendeu nem perto do que se esperava e já caminha para o Goiás, né? Mais um que vai embora. Esses pedidos que um diretor de futebol competente já vê que os caras não têm perfil. O Daniel Guedes é um cara que demonstrou certa qualidade no Santos, mas ele teve um problema de doping, ficou muito tempo, então ele ia demorar demais a entrar em forma. Foi um pedido do Edson Moreira que não vingou, assim como o Giovani não vingou, assim como o lateral que veio lá do Ceará, o João Lucas, que foi uma péssima adquisição, o Robson, vários jogadores. Você vai queimando o dinheiro e aí depois não tem dinheiro para contratar. E aí começa a vender as peças, os astros, joias da base que você tem e a torcida fica puta e os caras ainda querem achar ruim. Se você não tivesse contratado esse tanto de cara ruim, gastado grana, olha o investimento no Claudinho. Claudinho anda em campo, ele conseguiu entrar no último jogo e ser substituído porque ninguém aguentava o Claudinho em campo. Ele não dava a mínima vontade, né? Ele não corria, não marcava, ele nem tentava fazer o que ele foi colocado em campo para fazer. Ele não arma, ele não abre, ele não recua para receber uma bola para sair com qualidade, ele não verticaliza, ele não ajuda na marcação. É um investimento caro, né? Um dinheiro jogado fora. E depois você começa, troca o Maurício para arrumar um cara de beirada porque não tem dinheiro para contratar e traz o pote. Ah, vende o Caio Rosa porque tem que pagar a folha, porque se não tivesse gastado dinheiro com essas lenhas não tinha essa folha tão grande e às vezes tivesse trago um cara bom. Então o Felipão traz a ideia de que precisa de 2 a 3 reforços e ele vai usar o que for preciso para ter esses reforços, porque ele sabe que o elenco não incorpora se não tiver o reforço. Por exemplo, ele usou o Maurício para trazer um cara que ele precisava. Questionando ou não, foi o jeito que ele arrumou para trazer o cara que ele queria de beirada ali de campo. Se ele precisar negociar o Kaká com o Palmeiras, como vem sondando, para ter um meio como o Scarpa, ou às vezes o Veiga, ou um outro jogador lá, mais o William do Bigode, ele vai negociar o Kaká, você não vai ter ninguém que vai vetar, ele não vai pensar 2 vezes. E é melhor que seja o Filipão que resolva essas coisas que você deixar na mão do David. Tudo que foi para a mão do David deu errado. Você vê a questão do Orejuela, o dólar, o euro subiu demais, o Cruzeiro passou perrengue para pagar suas ações e na hora que ia ter uma valorização, ia poder aproveitar a situação, ó o Grêmio pedindo desconto, o Cruzeiro querendo envolver o Tassiano. Não tenho nada contra o jogador, mas é um cara mediano que aqui não vai resolver. No Grêmio ele joga, às vezes entra no intervalo, mas não é um cara que é um destaque e ele ia vir para cá que a gente precisa de um cara para resolver e não iria resolver. E aí não deu certo, graças a Deus o Renato Portaluppi vetou e o Cruzeiro pensa em dar um desconto, velho. O Cruzeiro precisa urgentemente internar o David, porque não tem lógica ele ser o diretor de futebol. Sobre outras questões que envolvem caras que a gente gastou dinheiro demais, é a questão do Marquinhos Gabriel. Não fazia por merecer em campo, a gente via que parecia que tinha sequestrado, ele é obrigado a jogar, porque ele estava andando em campo, ele não ajudava a recompor. Ofensivamente a bola ia nele, ele tentava matar o lance, ou no máximo sofreu uma falta, não tentava nada, você viu que o cara ali estava contrariado, e mesmo assim foi escalando. Entendo que o Filipão não conhece todo mundo, tentou colocar o cara ali porque é um cara de mais nome, mas não rolou, né? E aí ele procurou o Felipão, após o jogo ele respondeu porque não levou o Marquinhos Gabriel pro jogo, né? Nem pra viagem, falou que o Marquinhos Gabriel o procurou. O Marquinhos Gabriel tem contrato com o Cruzeiro até 2021 e falou que não tem cabeça boa, Série B, problemas pessoais. Ficou meio estranho porque ele estava no Atlético Paranaense para disputar a Série A, era um pedido do Dorival, o Dorival foi mandado embora, ele pediu para voltar. Aí ele fala que tem problemas até com o Cruzeiro, então o Cruzeiro estuda, vê o que possa fazer com ele. Eu não sei se ele pode ser emprestado para um outro clube da Série A, porque ele já disputou pelo Atlético Paranaense e disputou pela Série B também. Eu não sei se o jogador pode jogar por 3 times diferentes registrados pela CBF. Eu lembro uma vez que o Hélio Paulista, o Cruzeiro emprestou ele para o Palmeiras, aí depois tentou emprestar ele de novo, não deu certo, ele acabou voltando para o Cruzeiro exatamente porque não podia jogar em 3 times diferentes. Não sei se porque o Cruzeiro está na Série B e o Atlético Paranaense já na Série A, às vezes deu uma diferença e possa sim. Mas o Cruzeiro procura negociação de mercado, vai usar ele como moeda às vezes para troca, às vezes vai ver o que deve e ele vai liberar ele para ele acertar com outro clube, às vezes negocia ele com o futebol árabe, com algum lugar que esteja aberto, ou simplesmente só entra em acordo e libera o Marquinhos Gabriel. É um cara que veio para substituir em tese o Arrascaeta junto com o Rodriguinho, jogou bem no Campeonato Mineiro que até minha avó joga, e depois caiu de rendimento.
não rendia o que esperava, sempre estava ausente. Quando estava nos jogos, a jogada dele é muito limitada e foi um cara que foi mal avaliado. Ele teve uma temporada boa no Santos, o Corinthians comprou ele caríssimo, né? E ele não rendeu. Aí o Cruzeiro foi buscar ele lá nos Emirados Árabes lá fora. Chegou aqui também, só jogou o Campeonato Mineiro, depois não rendeu. E é um cara muito caro. De piores negócios do Cruzeiro que a última gestão fez. Dodô com contrato e luvas milionárias, Marquinhos Gabriel, Robinho com altas renovações. Até as renovações do Fábio, que foram 2, né? Edilson ganhando o salário maior lateral do Brasil e não aguenta correr, né? Vários caras ganhando muita grana sem render nada, e agora fica um pepino desse Marquinhos Gabriel. Dos males, na real, menor, porque ali ele seria uma maçã podre no elenco. Do mesmo jeito que eu acho que alguém tem que chegar pro Henrique e fazer um Henrique, não dá. É um cara que, se você colocar, vai ser um cara a menos, como ele estava sendo. É um cara que é azé do grupo. O grupo tem uns meninos novos, com a mesclagem, com a experiência. O Felipão tá passando, tá colocando brilho nos olhos dos caras. Os caras estão correndo, então um cara igual o Marquinhos Gabriel só atrapalharia. Agora, o Marcelo Moreno, ele vai disputar um jogo agora pela seleção boliviana, né? Sofre lá um tiquinho, e vem a questão: será que o Felipão vai colocar o Zé Eduardo, que a torcida clama, ou vai disfarçar? Muito provavelmente vai disfarçar, porque ele gosta de ir com esses caras que ele conhece mais, sabe que possa render mais, mesmo que não esteja rendendo. O Sassá tá terrível, mas provavelmente deve ir o Sassá. Quem sabe, trabalhando, o problema é que não vai ter tanto tempo para treino, né? O jogo já é segunda-feira contra o Guarani. Às vezes, quem sabe, ele surpreende e coloca, porque o Ayrton está sendo uma grande surpresa. Algumas pessoas estão questionando como é que é o contrato do Ayrton. O Ayrton, ele foi o seguinte: o Cruzeiro comprou 60% dos direitos dele e 40% são ligados ao Palmeiras. Quando ele pediu para sair, teve uma negociação, rescindiu, ficou 40% com o Palmeiras. Mas ele é jogador do Cruzeiro, então essa valorização, é um menino muito novo que pode render demais. A gente vê que ele tem alguns problemas que precisam ser lapidados. Às vezes ele prende demais a bola, tem um problema de finalização, porque ele saiu da base e já foi jogar no profissional. Ele não tinha nem gols, exatamente por essa deficiência dele nas finalizações. Ele está sendo trabalhado na toca, ele vai ser bem monitorado. Ele é um cara que pode evoluir, pode trazer muito dinheiro para o Cruzeiro, porque é um cara de muita velocidade, um cara que quebra a linha, que joga verticalmente. Ele joga em ambos os lados, mas mais do lado esquerdo é melhor. E é um cara muito novo, ainda vai ter um crescimento, tanto físico como explosivo, como técnico. Então é um cara que vai acrescentar demais. Foi um achado do Cruzeiro, assim como o Cáceres, assim como o Matheus Pereira. E assim o Cruzeiro vai gerando novos valores, além daqueles que já tinham, que não estavam rendendo, como o Maurício. Então o Ayrton foi uma grata surpresa, é do Cruzeiro. Sobre a questão do Ramon, zagueiro que teve aquele embrolho com o conselho gestor, acabou não sendo fixado no seu contrato, porque o Itaí prometeu muita grana pro cara, acabou ficando aí, depois entrou, tá jogando bem, joga bem como zagueiro, tá jogando como volante, quebrando lugar e jogando bem também. O contrato dele vai até o final do ano, mas tem uma prioridade do Cruzeiro de renovação por mais 2 anos, provavelmente vai ser renovado. Ele está fazendo uma Série B digna, é um cara que já tem experiência, bagagem de Série B, jogou pelo Vitória, mas é um cara que está entregando. Na zaga ali faz o feijão com arroz, assim como o Manuel, tá jogando bem, na volância também entrega bem, e é um cara que deve ficar no Cruzeiro para mais 2 anos. É um cara que me surpreendeu, para falar a verdade, como o Manuel está surpreendendo. Os caras estão sérios, jogando bem. E jogando bem pode ficar, é um cara que pode agregar. Não é um craque, não é um belo zagueiro, mas pelo menos é um cara que está levando a Série B profissionalmente. Não é o caso do Dedé, que foi parar lá no departamento do Flamengo pedindo ajuda. Daqui a pouco inventa uma negociação para ir para lá. A gente vê pelo menos que o Ramon é profissional. Sobre os reforços que o Felipão pede, o Cruzeiro trabalha entre 3 e 2 jogadores. Mais provável que sejam 2. É a questão que eu falei: se tiver que envolver alguma joia, vai envolver. O Cruzeiro procura um volante com saída de bola para jogar ali com os jatos, seja um cara para pisar na área, um cara que saiba verticalizar, um cara que seja o elemento surpresa, que desafogue, que recue para dar a primeira saída de bola para a zaga, uma saída com qualidade, pega aquela bola, desafogue o Regis, desafogue um pouco o Jadson. Esse cara seria o Júnior Urso. O Cruzeiro ainda negocia com ele, negociação um pouco complicada. A outra opção seria o Wellington do Atlético Paranaense, que tem passagem pelo São Paulo. Entre os dois eu prefiro o Júnior Urso. O Wellington, ele tem lapsos de momentos bons, na maioria das temporadas ele vai mal. Eu acho que o Júnior Urso e ele tem praticamente a mesma idade, não são garotos, já são caras veteranos, mas chegariam para resolver a situação. Outro nome que o Cruzeiro busca é um atacante, né, para fazer a beirada, para poder ali ser um falso 9, e ainda continua insistindo no nome do Copete. Qual que é a situação do Copete? O Copete, ele foi emprestado pelo Santos, depois ele voltou. O Santos
tá com a punição da FIFA, a mesma punição que o Cruzeiro tinha, praticamente a mesma. Ele não pode escrever o Copete está treinando, o Cuca tá doido para escrever ele, e o Cruzeiro tá ligado que o Santos não pode escrever, sabe que ele tá treinando muito bem, então o Cruzeiro tenta pelo menos um empréstimo dele de 6 meses, então o Copete quer jogar no Santos. Como o Santos não vai poder escrever, e o próprio presidente falou que ainda vem mais sanções da FIFA, vem mais sanções da FIFA por aí, pelo caso Cueva que não pagou, então provavelmente ele não vai conseguir escrever. E para o atleta não ficar parado, surge o Cruzeiro como interessado, e o Cruzeiro sabe que o Copete está jogando muito bem nos treinos, não. O Cruzeiro sabe que o Copete está treinando muito bem, que ele está voando nos treinos, o Cuca está vendo que ele está querendo mesmo a bola, e o Cruzeiro tem necessidade de fortalecer o seu lado ofensivo, porque com Sassá e Marcelo Moreno realmente não dá. A gente vê que o Marcelo Moreno tenta, o Zé Eduardo parece que não vai ter muita chance com o Felipão. Então assim, o Cruzeiro busca uns caras para reforçar, e isso seria a situação do Copete. O Cruzeiro tenta um empréstimo de 6 meses pelo menos, para poder o Copete jogar essa Série B e depois ele ser inscrito pelo Santos, porque ele estava emprestado para fora do país, então ele não pode ser inscrito. Então a situação do Copete é essa, mas o Cruzeiro sonda a situação do William Bigode, que o Palmeiras está doido para livrar dele. Mas agora eles contrataram um treinador novo, então ele vai ter avaliação do treinador, mas o Palmeiras está louco para livrar do William Bigode, seria uma boa aqui para o Cruzeiro. O Cruzeiro vê a situação do Kaká, como troca com o Palmeiras, pelo William Bigode, e às vezes um meio igual o Rafael Veiga, que agora está tendo mais espaço, mas estava mal, ou Scarpa. O Cruzeiro procura esse tipo de negociação para poder dar os reforços que o Felipão precisa, e o Pedrinho também se dispôs a ajudar. Então o Cruzeiro está firme no mercado, buscando. E agora é aquela sequência, o Cruzeiro tem 2 jogos em casa, Guarani e Figueirense, jogos para colocar o Cruzeiro pelo menos em sexto, sétimo ali, jogar para cima, né? Porque o Cruzeiro precisa dar aquela engatada, porque se engatar eu acho muito difícil. Não subiu ainda, acredito no acesso, o trabalho está sendo bem feito. Depois dos 2 jogos em casa, tem um jogo fundamental que é contra a Chapecoense fora. Então se o Cruzeiro consegue fazer 7, 9 pontos nesses 3 jogos, já ganhou fora, o Cruzeiro encosta lá em cima. Já ajuda bastante, fala, tô aqui e vou lutar pelo acesso. Se vai conseguir ou não é outra coisa, mas o turno é muito longo. Então a gente vê o Cuiabá perdendo força e o Cruzeiro nesse momento ganhando força. Normalmente tem muito time na Série A, na Série A e na Série B que no primeiro turno dispara e depois vai caindo. Provavelmente a Chapecoense, que abriu muita vantagem, vai subir. Mas agora também possa cair um pouco de qualidade, e é nesse momento que o Cruzeiro tem que crescer. Então o Cruzeiro tem que ganhar de 6-0 se for possível, brigar, lutar, ganhar os 2 jogos em casa, que são 6 pontos muito importantes, e lá em Chapecó buscar 1 ou 3 pontos. Se consegue 9 pontos nos 3, aí realmente a gente entrou na briga. Se consegue ganhar os 7 pontos, 2 vitórias em casa e um empate fora, aí a gente já vai para o meio da tabela. Porque o problema do Cruzeiro é que o Cruzeiro tem poucos empates. O Cruzeiro só ganhou ou perdeu. Se você for ver o número de vitórias do Cruzeiro comparado com os times mais colocados acima no meio da tabela, é muito parelho. Só que você vai ver, os caras empataram mais jogos e o Cruzeiro perdeu 7. Então é muito complicada a questão das derrotas. Então o Cruzeiro precisa de um padrão. Quando não ganhar, pelo menos buscar um ponto. Sempre está pontuando, mas a gente vê que o Felipão está trazendo um trabalho diferenciado. Mas esse é o vídeo de hoje. Eu sou o David Reis, esse é o Blog do Cruzeiro. Curta, comente, se inscreva no canal, senta o dedo no sininho de notificação, sempre sai um vídeo novo você poder ver, compartilhe, ajuda o canal a crescer. Eu sou o David Reis, valeu!